A primeira coisa que precisamos fazer para editar é enviar os dados da receita para o form de edição. Para isso, vamos utilizar o input do Angular, assim como temos o output. Nós podemos enviar dados de um componente pai para o componente filho, dando um bind de propriedade. Então, no HTML da nossa página de edição, vamos passar para a propriedade receita o valor da nossa receita que recebemos como componente props, recebemos como props da nossa modal. E agora no nosso componente, eu posso fechar aqui o CSS, esse outro também. Aqui vou só colocar atualizar, atualizar não faz muito sentido, então atualizar, cadastrar também, edita receita page eu posso deixar. Então no componente do receita form, aqui acima eu posso importar input. E para utilizar o input é basicamente a mesma sintaxe do output, porém aqui não inicializaremos ela em um valor. Então, @input com o nome de receita, que é o mesmo nome da propriedade que demos o bind, no nosso componente da nossa página de editar, e ela vai ser do tipo receita. Então aqui importou para mim o meu model. E feito, com isso a receita que nós enviamos pelo componente pai já ficará disponível nesse componente. Agora precisamos preencher os dados do nosso formulário. Eu vou falar sobre dois métodos que infelizmente não vamos conseguir utilizar por causa da forma que nós estamos lidando com o nosso componente em questão, com o nosso formulário desse componente. Então eu tenho dois métodos para atribuir valores padrões para uma receita. Nem só padrões, mas os valores que eu quero atribuir para uma receita. Primeiro, eu tenho setValue, então this.formReceita.setValue. O setValue, então no caso, eu posso passar aqui todos os valores que eu quero dentro do meu formulário e ele vai preencher automaticamente. Eu poderia passar this.receita e eu teria todos os dados da minha receita nesse meu formulário. E depois eu também tenho o patValue, que serve basicamente para a mesma coisa do setValue, porém ele funciona mais para uma forma de correção e ele não dá alguns erros que o setValue pode dar, porque o setValue ele não deixa que você coloque subgrupos, como por exemplo ingredientes aqui que temos no form array de form group. Se você coloca subgrupos no seu setValue, ele pode dar um erro. Porém, qual é o problema com esses dois métodos para atribuir valores? O problema é que nós temos dois form arrays aqui que são dinâmicos, podendo ter inúmeros valores dentro. E com isso, tanto o setValue quanto o patValue não preenchem corretamente. Eles não preenchem os subgrupos aqui dentro. Ele não reconhece, por exemplo, que o form group dentro desse form array é um form group só por ser um objeto. Então, com isso dá um erro e ele só vai preencher o único form group que nós já temos setados aqui. Então, esse único form group ele consegue preencher. Então, ele preenche um ingrediente e também um passo. Ele não coloca dinamicamente os outros passos a mais que eu possa ter, nem os outros ingredientes a mais que eu possa ter. Então, para isso aqui, nós vamos utilizar um if-else. Então, if this.receita. Então, se veio alguma receita, se existe uma receita, ela não é undefined, eu vou criar esse meu formulário de uma outra forma. Então, se veio uma receita, é uma coisa, e se não veio a receita, é outra. Agora podemos preencher o nosso formulário de edição com os dados que vieram da nossa receita. Então aqui no título vai ser this.receita.título. Aqui na descrição, this.receita.descrição. Aqui eu vou só esconder, por enquanto, o nosso Explorer para ficar um pouco mais fácil. this.receita.image, imagem no caso. this.receita.tempo de preparo. E aqui para os meus ingredientes eu preciso fazer de uma forma diferente. Eu não sei o número de dados que eu tenho nesse meu array, eu não sei o número de ingredientes que veio na hora da edição, então eu vou precisar criar esses nossos form groups dinamicamente de acordo com cada item que veio do nosso array, e para isso vamos utilizar um map. Então aqui eu posso recortar isso. Na verdade eu posso recortar só o meu form group. Aqui dentro, então, no lugar do array, o que eu vou fazer é this.receita.ingredientes.map.
porque o map ele vai iterar por cada item, fazer alguma coisa e o valor retornado ele coloca nessa posição. Então, por cada ingrediente aqui dentro, eu vou querer dar um return de um new form group. Então, aqui, ingrediente ponto nome, ingrediente ponto quantidade no caso, e também ingrediente ponto medida. Isso aqui funciona porque o nosso form array precisa de um array aqui dentro, então estamos retornando um array de form groups. E aqui para o nosso form control é a mesma coisa. Aqui o que eu quero fazer é this.receita.passos.map, e por cada passo aqui dentro eu vou dar um return de new form control com esse passo. Vou só indentar aqui e pronto. Com isso nós já temos o nosso form populado. É a melhor forma que eu conheço de fazer isso, mesmo sendo um pouco mais trabalhosa, mas se você conhece alguma forma tão boa quanto essa, ou melhor no caso, para se fazer esse preenchimento dos dados de forma dinâmica, pode me falar e eu posso regravar essa aula com essa forma diferente, podemos discutir sobre isso, mas por enquanto essa é a melhor forma que eu conheço de popular esse formulário com os dados da receita que recebemos na propriedade. Agora precisamos atualizar o nosso formulário, mas antes só uma coisa aqui que eu preciso ver. Tá, na nossa página de editar nós não estamos pegando o index, a posição do item que nós estamos querendo atualizar. Só vamos ver se ele está sendo enviado. Se não me engano está sendo sim, mas aqui em receitapage.ts, editar, edita receita, o index, cadê? Ah, não está sendo enviado. Então, aqui eu posso passar o index, certo? Agora em editar receita, aqui acima, public, index, que vai ser um number, e aqui this.index, eu posso até excluir esse, this.index vai receber params.getIndex. E finalmente, para atualizar a nossa receita, vamos tornar esse método de atualizar receita aqui em async, para ser assíncrono. Vamos colocar aqui o try-catch, que sempre colocamos, console.log de erro atualizar, que vai dar um console de error. Vamos verificar se esse form está válido, então if this.form é válido, nós vamos dar um await, e aqui eu já vou criar esse método, então this.underline receitas, que vai ser aqui private, vamos ter que injetar esse serviço, então underline receitas, aqui receita service, aqui ponto atualizar receita, que ainda não existe, vou passar this.form.value e passar this.index, que é a posição que precisamos atualizar. E aqui, se ele atualizou com sucesso, this.modalController.dismiss, então eu vou dar um dismiss com os dados, que dados eu quero passar, que dentro eu quero passar, então aqui é this.form.value. Esse vai ser o valor que eu vou ter no meu data, que eu desconstruí na minha página de receitas. Agora, para criar esse método de atualizar, aqui no nosso receita services, vamos criar aqui, abaixo do salvar mesmo, um async atualizar receita, tá? Que vai receber aqui a minha receita, que é do tipo receita, e o meu index, que é do tipo number. E aqui dentro vamos ter um try-catch, que se der um erro vamos dar um return nesse error, não preciso aqui dar um console log nele. E no nosso try o que vamos fazer é pegar essas nossas receitas, então receitas que é do tipo array de receita, vai receber aqui um await de this.storage.get receitas. Aqui embaixo a única coisa que eu vou fazer é receitas com index, pegando esse index da minha receita, aqui é receitas. Então nessa posição eu vou atribuir a minha receita nova e depois
eu salvo essa receita. Então eu posso dar aqui um return de await this.storage.set, que receitas, passando minhas receitas. E aqui tudo feito, então já estamos atualizando nossa receita. Estou devolvendo aqui para a página de atualizar a receita, de editar a receita no caso. Aqui eu estou dando um dismiss com o meu formulário, se deu tudo certo. Agora na nossa página de receitas é só atualizarmos a nossa receita que está presente no nosso array. Então eu posso fechar aqui, podemos fechar praticamente todas. E aqui na página de receitas, aqui em editar receitas dentro do meu data, então se ele retornou, se ele esperou aqui o meu dismiss e a hora que deu esse dismiss ele retornou algum dado, então aqui dentro o que fazemos é, aqui em this.receitas, eu vou pegar pelo index, pela posição do item que eu estou atualizando, e vou só atribuir esse data. E aqui não tem problema, para o caso de mutabilidade, não tem nenhum problema, não vai ter nenhum efeito colateral, porque esse componente dessa modal já foi destruído, ele não existe mais. Se acontecer alguma coisa, se alterar alguma coisa, essa referência não existe mais. Então eu só tenho aqui o valor dela. Só uma última coisa antes de testar aqui, que eu acabei lembrando, é que aqui no nosso item duplicado validator, coloco ele aqui em maior ou igual a 2. Então aqui pode salvar, vamos testar. Estou aqui na página de receitas, pode clicar aqui em editar. Aqui vamos colocar pão com ovo, aqui simples. Se eu vir no final e atualizar, pronto, alterou aqui, meu data voltou só com os dados da minha receita e está tudo certo no nosso componente de editar. Então aqui eu posso já na minha página de receitas excluir esse console log desse data, salvar aqui. E agora já temos a edição da nossa receita funcionando perfeitamente. A última coisa que precisamos obrigatoriamente fazer nessa sessão é apresentar essa receita com todos os detalhes em uma página própria. E é isso que faremos a seguir.